Com a faca bem afiada. Com a faca bem afiada. Muito boa noite, boa tarde, bom dia, como eu costumo dizer, dependendo da hora que me estejam a ver, a ouvir e pronto, e a ver e a ouvir já não é mal de tudo. Olha bem, hoje temos connosco a Maria Germano e também a Ana Lúcia Fonseca. Estamos no Facadas 57, com a faca bem afiada 57. E antes de começar tenho aqui dois recados. Dois abraços que eu quero dar. Um ao Bruno Duarte, que é um dos nossos mais fiéis ouvintes desta nova versão do Faca Afiada, que está sempre atento e vai lá pôr uns likezinhos e uns comentáriozinhos nas páginas dos nossos paineleiros e também na nossa própria página. E a Paulinha Andrade, a nossa também fiel, esta já do tempo da Faca Afiada, manda aqui um especial beijinho ao Rui Santos, dizendo que gostou muito de ouvir a entrevista que ele deu ontem. Portanto, está feito, está dado os recados, e obrigado tanto ao Bruno e beijinhos à Paula. Ora bem, os temas de hoje. Vamos começar pela recandidatura anunciada do António Guterres a secretário-geral das Nações Unidas. Ele que, e fazia aqui uma ponte, porque ele nesta sua recandidatura, ele dá muito ênfase a esta questão das alterações climáticas, que é um tema especialmente grato à Ana Lúcia, que inclusive até trabalha nisto. Ana, como é que vês esta recandidatura e o facto do António Guterres dar um grande foco à sua recandidatura nesta questão das alterações climáticas? Olha, relativamente à recandidatura, penso que era um passo óbvio. Portanto, nós não estamos também numa fase de grandes alterações, estamos num período complexo da história da humanidade, ou pelo menos no mundo ocidental, mas isto vai também escorrer para o restante parte do globo. Portanto, espera-se grandes desafios nos próximos anos, aumento das desigualdades entre as nações, aumento dos acessos pelo menos à saúde, e parece-me que a continuidade é uma boa solução. Sei que há alguns anos, mesmo antes do Guterres ter ganho a presidência, havia um movimento que pretendia que fosse uma mulher agora a assumir a liderança da ONU. Era uma mensagem também à humanidade. Não aconteceu na altura, preferiram uma pessoa com as características do António Guterres, nomeadamente por ser português e também no sentido que representa um país de certa forma neutro, não é? Nas grandes tensões que estão a acontecer no planeta. Mas acredito que ele, com certeza, não sei quem que irá entretanto candidatar, mas ele tem muitas hipóteses de voltar a ser o secretário-geral da ONU nos próximos 5 anos. Relativamente à questão das alterações climáticas, é uma agenda que se impõe, e cada vez mais com mais urgência, no sentido, e ontem por acaso até foi emitida a nova estratégia europeia de adaptação às alterações climáticas. Portanto, cada vez mais sentimos que, apesar de todos os acordos de redução de emissões, o desastre está mais próximo do que se esperava. Nós não estamos a conseguir reduzir as emissões, e os efeitos da acumulação, portanto, das emissões de dióxido de carbono, fiquei sem câmera, na atmosfera, estão a surgir com mais frequência. Olha, mas só o detalhe foi, o ano passado conseguiu-se atingir, em 2020 conseguiu-se atingir as metas do dióxido de carbono. Mesmo assim, pois, por isso é que digo que a coisa é mais grave do que parecia. Mesmo assim, mesmo com uma travagem a fundo que aconteceu ano passado, mesmo com essa travagem a fundo, não conseguimos o esperado, ou seja, por isso é que, por mais estratégias, ou seja, ou de mitigação ou de adaptação às alterações climáticas, parece-nos que os resultados da situação que já está, porque há um acumulado, portanto é uma situação que se vai acumulando,
serão mais graves do que se esperaria. Por isso, Senhora, Maria, esta recandidatura do Guterres é uma recandidatura natural, não é? Até porque ele não teve um mandato que também não foi assim nada de especial, mas também não teve grandes polémicas, o que facilita muito a sua reeleição, porque normalmente as potências não gostam muito que haja grandes revoluções, mas também que não haja não haja assim muitas ondas, foi o que aconteceu, portanto ele teve um mandato relativamente tranquilo e calmo, não fez nada de especial, mas o não fazer nada de especial também não é mal todo, né? Porque para as potências, nomeadamente para os Estados Unidos e para a Rússia e para a China, não levantar ondas já não é mal todo. Portanto, esta recandidatura até parece que está assegurada, sendo que, no entanto, esta questão das alterações climáticas, que é uma das bandeiras desta recandidatura do Guterres, também se calhar não deixa de fazer um bocadinho como chão a essas mesmas potências. O que é que achas? É assim, em primeiro lugar, muito boa noite, cumprimentar a Ana Lúcia Fonseca, cumprimentar-te a ti também, cumprimentar todos os nossos seguidores. Relativamente a essa situação, a bandeira já vinha de trás, portanto houve uma capa famosa da Time em que ele estava numa praia com as calças arregaçadas relativamente a chamar a atenção justamente para as alterações climáticas. E as potências também não acharam assim muita graça essa brincadeira entre aspas dele. Portanto, a bandeira já vem de trás. O que é facto é que nós não podemos ficar a olhar para o lado nem a assobiar para o lado, porque isto é uma situação muito grave. Eu já estou com a Ana Lúcia que é especialista nisto. Eu tive a dar uma vista de olhos, só para terem uma noção. Atualmente, devido a todo o impacto da economia das alterações climáticas só na União Europeia, estamos a falar de 12 bilhões de perdas de euros por ano. 12 bilhões de euros. É muito dinheiro. Quanto é que nós estamos a gastar? Estás a falar relativamente às catástrofes naturais, resultantes dessas alterações, não é? Exatamente. Portanto, o aumento da temperatura, os fogos, as secas, etc. 12 bilhões por ano. Se por acaso a temperatura subisse mais 3 graus centígrados, estávamos a falar de perdas na volta dos 170 bilhões de euros por ano. Isto não é brincadeira. Isto afeta a vida das pessoas. Os 3 graus seria um desastre autêntico. Esperemos que não vamos chegar aos 3. O último relatório que foi feito pelo IPCC, que é o painel intergovernamental sobre as alterações climáticas, fez um último relatório sobre a questão da subida acima de um grau e meio. E já nesse relatório, 1,5 grau, que é muito possivelmente atingido em 2050, portanto já não estamos a falar de 2007, estamos a falar de 2050, que é aqui à porta, 1,5 grau ia trazer consequências devastadoras, principalmente para a biodiversidade, porque quando nós estamos a falar também de percas irreparáveis, tem a ver com isto, portanto depois, e espero que as pessoas também compreendam isto relativamente à questão agora do Covid, não é? Um crescimento exponencial é quando tu chegas a um certo ponto e ele o crescimento não é média, é exponencial. Portanto, uma ruptura leva a uma série de outras rupturas que depois levam a uma catástrofe, não é? E a questão da biodiversidade, que é muito pouco vista às vezes, não é? Chamado ponto de não retorno, não é? Isso, tipping points, eles chamam tipping points. Chegamos a um determinado coisa, depois já não conseguimos voltar para trás. Exatamente. Se bem que eu lá no nosso grupo pus lá uma brincadeira que não é assim tão brincadeira, porque há quem já defenda, quem defenda não, quem acha que seja já possível, ou pelo menos que já haja tecnologia suficientemente desenvolvida para criar um mega, entre aspas, congelador, tanto no Ártico como no Antártico, e que isso depois levaria a que fosse possível transformar o planeta Terra num gigantesco ar-condicionado. Obviamente que são coisas que vêm ainda, que estão ainda muito... que estão a ser estudadas, né, e devem estar a ser desenvolvidas, mas se calhar qualquer dia temos mesmo que artificialmente meter mãos às obras e se não for por um lado tem que ser por outro, porque se o nível da água começa mesmo a subir, aquilo vai começar a incomodar muita gente. Mas isso não chega, portanto não tem a ver só com o aumento da temperatura, como a Ana Lúcia diz, portanto isto também tem a ver com a emissão dos gases carbónicos, tem a ver com a própria poluição da atmosfera, tem a ver com a poluição dos cursos de água naturais, tem a ver com isso tudo. Por exemplo, vou dar um exemplo até que já aconteceu. Como nós na brincadeira dizemos que eu sou da Foz do Dracão, e na minha entrevista eu disse na brincadeira, mas muito a sério, que eu duvidava, quando eu lá vivia,
que houvesse água lá naquele rio. Aquele rio foi um rio importantíssimo, nomeadamente na Idade Média, para a escoamento de produtos, nomeadamente produtos hortícolas, que vinham até da vossa zona de Saloia, que iam abastecer Lisboa. Havia lá uma aldeia avieira, em que as pessoas pescavam ali no Trancão, pescavam ali no Tejo. Houve vizinhos meus, que já são pessoas de bastante idade, que aprenderam a nadar e que pescavam ali, que iam para lá à pesca e apanhar o seu peixe e comer peixe dali do rio. Isto na década de 50, 40, 50. Hoje isso não se faz. Maria, mas também, o Trancão também se pode provar alguma coisa. Ainda há pouco tempo eu gosto muito contigo da questão do Trancão, porque eu, há 20 anos atrás, eu lembro do Trancão com aqueles dejetos que a gente faz de vez em quando e que apareciam a boiar naquela zona. Mas hoje em dia, ainda há pouco tempo ouvi uma reportagem disso, que se houvesse ali uma praia fluvial, a qualidade da água era razoável. Portanto, já não era preciso proibir as pessoas de ir para a água. Quer dizer que as coisas bem feitas, quando são bem feitas, quando se trata das coisas, as coisas até têm voltado a água. O Trancão hoje não tem nada a ver. Aliás, vê-se pessoas a pescar ali, já naquela zona outra vez, com a sua caninha de pesca, e a qualidade da água, afinal, até já nem está assim tão mal. Aliás, é uma das grandes conquistas do Rio Tejo, é exatamente o facto da água que vem de um Trancão já vir relativamente limpinha, ao ponto de já dar aí, de vez em quando, os golfinhos ali naquela zona do estuário a ir buscar comidazinha. Não apareceram golfinhos ali no Trancão. Não estou a dizer no Trancão, mas sim, mas se o Trancão estivesse muito poluído, desaguava no Tejo e de certeza absoluta que o alimento que os golfinhos precisavam já não estavam lá, porque entretanto a poluição tratava do resto. Portanto, quando as coisas se fazem com peso e medida, se calhar até se consegue resolver alguns problemas, não todos, mas alguns. O que é que achas, Ana? Achas que, por exemplo, o Trancão é um bom exemplo? E pronto, e só para fazer também um atalho de foice, a questão é que o problema das alterações climáticas é muito mais do que um problema só da questão da poluição ou por exemplo, dos nossos resíduos, a questão de plástico e tudo isso, são tudo problemas associados. Mas o problema, no caso das alterações climáticas, o que se estuda neste tipo de sistemas, dos estuários, é a questão da subida do nível médio das águas do mar. E a questão do nível médio das águas do mar a implicar uma transformação completa da nossa paisagem. Estamos a falar da água salina, portanto, a água do mar, que sobe, portanto, e vamos ter ali na questão até das culturas do Luzir e etc., situações que ainda não estão muito bem estudadas, mas estão a ser monitorizadas e acompanhadas, têm a ver com a perca de produtividade daqueles solos. Estamos a falar da zona do Algarve, estamos a falar do estuário do Rio Tejo, muito rico, que é uma fonte imensa. Estamos a falar da Ria de Aveiro, estamos a falar de N coisas. Nós temos situações na zona de Aveiro que pode ter a ver até com a própria quebra da restinga, portanto, da Ria, e o desaparecimento da própria Ria, portanto. E o que é as consequências que isso traz para todas aquelas cidades, aquelas vilas que estão ali naquela zona, portanto, a Vagueira, agora não me estou a recordar mais nomes, mas pronto, a própria cidade de Aveiro está em risco, e temos a questão também de Lisboa. A subida do nível médio das águas do mar em Lisboa vai trazer... há estudos sobre isso, até da própria Associação Portuguesa de Seguradoras. É um desastre, é uma catástrofe autêntica, porque o nosso país está implantado no litoral, portanto, toda a nossa riqueza e a nossa produtividade está no litoral do país. Portanto, isto são percas quase... Irreparáveis mesmo. Irreparáveis e até mesmo incontáveis, portanto, mesmo que nós... façamos um esforço, lá está, imenso para modelar e para perceber o que se poderá acontecer, mesmo assim sabemos à partida que não estamos a ser completamente... Ainda vamos ver Lisboa como os holandeses, cheio de diques, para que a água não passe por cima. Portanto, e depois aí é que está, e voltando outra vez à questão de construirmos, ou seja, uma das soluções muito concretas, e eu lá estou a trabalhar na área da adaptação, ou seja, a mitigação é como é que tu emites menos dióxido de carbono na adaptação e assumires que vais ter alterações climáticas e assumes que vais ter que fazer alguma coisa. E no caso da adaptação, a tecnologia é de facto uma cartada que sai sempre.
do baralho, não é? Nós vamos ter tecnologia para conseguir, vamos fazer mais diques, vamos construir mais barragens, vamos limpar mais, vamos fazer diques em Lisboa e subir todos os prédios um andar. É possível, mas isso tem... Primeiro, isso são recursos financeiros extremamente, portanto, imensos. O segundo ponto, que há uma questão que é os recursos também são finitos, e agora estou a falar da questão da energia. Ou seja, mesmo a nível das subidas da temperatura, eu e como a Maria estava a dizer, relativamente, por exemplo, aos gastos que já acontecem hoje em dia, às percas financeiras por causa das alterações climáticas, uma delas teve o conforto térmico. Nós estamos em vários extremos, tanto extremos de frio como extremos de calor, e as pessoas querem estar em conforto, porque isso também depende, esse conforto também lhes traz saúde e traz bem-estar. Só que nós, para ter este conforto, estamos a consumir energia continuadamente. E a energia ainda é um bem corremos um finito. sério risco de, eu lembro-me perfeitamente de haver Entramos em ruptura no uma sistema. série de desenhos animados em que falava-se do planeta Terra, em que as grandes cidades estavam metidas dentro de grandes redondas. Quer dizer, qualquer dia arriscamos a ter mesmo de acontecer. Olha, isso, eu sei de modelos climáticos para certas cidades que, sendo bem concreto, se tu não tens esse sistema, é impossível andares na rua. Pelo menos é tipo como aquela situação nos desertos, não é? Que tu não podes sair entre as 8 da manhã e as 7 da tarde. Há aqueles projetos malucos de transformar o deserto do Saara numa nova Amazonas, não é? Que é vão buscar a água ao mar, desalinizam a água e querem plantar por exemplo, a desalinização, Saara, que é uma solução também muitas vezes proposta, neste momento é uma mas agora os tipos de Israel, aqueles gajos, os tipos do Dubai já estão a encontrar uma coisa que é 20 vezes mais barata. Pronto, olha, é como também a fotovoltaica. No tempo, eu quando comecei a estudar estas coisas, a energia fotovoltaica era caríssima, era impossível ter uma solução. E neste agora momento até a alimentação parece em Marte. Sim. E a alimentação das em Marte, né? Em Marte vai estar não sei quantos anos a funcionar com aquilo. Mas temos que ter cuidado com a questão da tecnologia, porque pode não ser a solução para tudo. E é uma solução muito cara e que não está. Maria, fala-me só mais 2 minutos do tema, que já estamos aqui a passar um bocadinho e queria ir para o segundo tema de hoje. Sim, mas era o que eu estava a dizer, mas se calhar o melhor era já começarmos a tentar, de facto, agarrar o problema de frente e começarmos a emitir menos monóxido de carbono e dióxido de carbono, nomeadamente, ok, eu sozinha não mudo o mundo, claro que não, mas se eu se calhar começar, por exemplo, a utilizar cada vez menos o carro, e para isso é preciso uma boa rede de transportes públicos, se calhar também com transportes públicos menos poluentes, eu se calhar a minha pegada ecológica vai diminuir. E pronto, é pouquinho, mas se eu e os meus vizinhos fizerem isso, se calhar já começa a fazer diferença. Pronto, e se calhar também um bocadinho, e se cada um de nós fizer a nossa parte, pelo menos alguma coisa se está a fazer. Nós estamos aqui de braços cruzados a dizer, olha, a culpa é dos chineses ou a culpa é dos americanos que agora, vá lá, finalmente já voltaram os acordos de Paris. Mas há uma coisa que tem que começar isso também vai voltar aos acordos de Paris, mas isso também vale o que vale, não é? Pode ser só papel. Isso vale o que vale, mas de qualquer maneira há uma coisa que tem que ser feita, porque isto implica a nossa sobrevivência enquanto espécie humana, não podemos estar aqui a brincar, é que implica mesmo a nossa sobrevivência e a sobrevivência do nosso planeta. Como dizia um partido político há uns tempos, não há plano B, não é? Não há Terra B, não há planeta B. Eu só queria muito resumidamente, concluir com esta ideia. Eu, de facto, trabalho nisto há alguns anos e a alteração dos comportamentos e a alteração das nossas próprias práticas diárias é um dos pontos fundamentais. E só assim conseguimos uma grande transformação. A todos os níveis, a nível político, a nível institucional, a nível individual. Agora, depois do que aconteceu com o Covid neste último ano, e, portanto, nós assentamos sempre todas estas estratégias, digamos, e todos estes planos na questão da solidariedade social, do conhecimento, de ensinar às crianças como melhorar. Pronto, e isto é uma estratégia, está escrito, isso seria assim. Mas depois do que eu vi com a questão do Covid e da falta de empatia que as pessoas demonstraram, uma simples coisa que não é não andar de carro, é usar uma máscara na cara, eu realmente começo a ter muitas dúvidas e por isso é que também penso que
esta questão do Guterres ter ressalvado outra vez novamente este assunto das alterações climáticas como sendo uma coisa muito urgente e de ser pensada e ser refletida, é porque o que nós vimos é que não vai ser assim tão simples como se pensava. Eu posso dizer, olha, só podemos comer carne uma vez por semana porque as emissões para produzir carne, as emissões e não só, e a questão da água, são muito maiores do que se todos nós comermos proteína vegetal durante a semana. Eu posso dizê-lo, mas a aceitação social deste tipo de ideias é que parece-me a mim que não vai ser tão simples como se pensava à partida. Porque as pessoas não compreenderem, não vão aceitar e ponto. E isto é que vai ser difícil. Tenho muito receio que as coisas não sejam tão simples como à partida se estava à espera. Muito bem, vamos então passar a outro tema, que já vamos com 25 minutos do programa. Epá, e o outro tema é uma coisa que começa a estar na moda, que é tentar, enfim, eu diria reescrever a história, que não é bem o caso. Aqui não há uma tentativa de reescrever a história, há uma tentativa de mandar abaixo qualquer coisa que tem a ver com a história. E eu falo do artigo do Ascenso Simões, o deputado do Partido Socialista, muito criticado por colegas seus também, justiça seja feita, sobre o facto do Sr. Ascenso Simões dizer que o padrão dos descobrimentos devia ser mandado abaixo, para além de outras pérolas, como no 25 de Abril devia ter havido mais sangue e que aquilo foi apenas uma festa. Ele depois retratou-se, disse que não era bem isso que queria dizer, portanto não estava a ser... a questão do sangue, de ter havido mais mortes, não era bem isso que escreveu de uma forma figurada, se bem que eu li o artigo, não vejo ali grande comparação com o que quer que seja, mas pronto, vamos dar esse benefício da dúvida. E Maria, agora começava por ti e perguntando o que é que tu achas disto. Se achas bem que o padrão dos descobrimentos vá abaixo e se achas que o 25 de Abril devia ter tido mais mortes, ou alguma analogia qualquer relativamente ao 25 de Abril sobre esta questão de ter havido mais sangue e mais mortes. Olha, o que eu acho é que este período, tanto o período colonialista quanto o período do 25 de Abril, nós ficamos todos contentes porque foi uma revolução dos escravos, foi uma coisa bonita, mas o problema é que pusemos uma pedra sobre o assunto, não se fala nisso, ok, já passou. E não passou tanto assim que esta última semana nós percebemos até pelos comentários apaixonados, inflamados e emocionados, podemos lhe chamar assim, relativamente a essa situação. Não passou, há pessoas que estão com feridas, há pessoas com marcas. Por exemplo, quantos PIDs é que foram julgados? Por exemplo, julgados, mas não é preciso, obviamente não é preciso matar as pessoas, mas foram julgados com... Não foi ninguém responsabilizado relativamente ao antigo regime. Ok, um dia deixaram de ser fascistas, no outro dia passaram a ser democráticos. Num dia estava-se a fazer uma manifestação, Angola é nossa, a África é nossa. Um mês depois, nem mais um soldado para a África. Isto não é possível. As pessoas não mudam de um dia para o outro, as pessoas não mudam de ideias de um dia para o outro. Portanto, obviamente que não sou a favor de mandar abaixo o padrão dos descobrimentos, mas se calhar sou a favor, e sou, de se fazer, e nós estávamos há bocadinho até a falar relativamente a isso, de fazer qualquer coisa semelhante como se fez, por exemplo, em Budapeste, que eles foram, que eu acho, e como tu falaste também numa cidade na Roménia, em que eles pegaram nos símbolos do antigo regime comunista e transformaram aquilo quase que num memorial onde se falava, não deitaram as estátuas abaixo, retiraram-nas dos sítios, por exemplo, no caso de Budapeste, e fizeram um parque onde as pessoas lá podem ir passear e apreciar quem quer a arte daquele período, mas tem lá um museu a explicar como é que foi o período comunista, a vivência comunista, portanto, e as pessoas sabem. E é importante que as pessoas percebam que o nosso colonialismo não foi fofinho, não foi querido, nós não estávamos lá a negociar, nós não estávamos lá... E eu contra mim falo que eu assumo a minha parte, muito embora mal fosse nascida naquela altura, mas eu, como portuguesa, tenho que assumir isto. Nós estivemos lá a colonizar, nós estivemos lá a matar, nós estivemos lá a fazer isso tudo, com uma perspectiva de domínio. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu, desde os descobrimentos que isso aconteceu. Obviamente nós não assassinamos tantas pessoas quanto assassinaram, por exemplo, os espanhóis, mas se calhar, contando, por exemplo, o comércio esclavagista que houve, a coisa também é capaz de ter ficado ela por ela. Que eu como portuguesa sinto-me envergonhada com isso, mas
atenção, eu tenho muito orgulho na minha história e na minha nacionalidade, não é isso que está aqui sequer em questão, mas também tenho que olhar para o lado mau da minha nacionalidade, se eu quero seguir para a frente com a vida, tem que ser, e isto não foi feito. E agora, claro que passados 40 ou 50 anos, as pessoas ainda não se consegue falar nisto. E é tanto assim que há muitas pessoas que dizem, mas nós fomos para lá, porque agora os países africanos, ok, já não têm o colonialismo português, mas agora estão com os chineses e com os não sei o quê, e passam mal na mesma. Ok, mas isso é uma opção deles. Foi uma opção deles, não interessa. Estão mal ou estão bem, é uma opção deles. Nós não temos nada a ver com isso. Nós não tínhamos que ter ido para lá. Ponto. E mais grave, desculpa lá, Ana Lúcia, mas isto é um tema que me apaixona muito. Por exemplo, até mesmo história, que não foi só Portugal, mas atenção, mas por exemplo, a história da questão do mapa cor-de-rosa em que se dividiu a África ali aos bocadinhos. Se nós olharmos para o mapa da África, aquilo parece quase tirado da régua e esquadro. O que é que se fez ali? Fez-se ali, cortou-se ali terras, conforme a medida dos interesses dos europeus que estavam lá a colonizar, esquecendo-se das próprias populações que lá viveram. A mesma coisa de chegarmos aqui, por exemplo, chegar à Europa e dividir a França em 4, só porque se calhar os portugueses queriam ficar um bocado, os espanhóis. Ora, isto claro que dá asneira e muitas das guerras étnicas que existem ainda hoje em África. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, daquela questão daquelas chacinas, agora não estou a lembrar exatamente do país, mas todas aquelas guerras étnicas que são terríveis. Ruanda, talvez, não? Diz, desculpa? No Ruanda. No Ruanda, exatamente, que foi uma coisa terrível, tiveram origem nessa época. Porque não mas faz nós não sentido. precisamos ir tão longe. Tem a questão da Sérvia e da Croácia. Estamos a falar de um exemplo. Estamos a falar de um exemplo. Foram erros. Pois. Senhora, de qualquer maneira, não disseste uma coisa, és a favor ou contra o derrubo do padrão dos descobrimentos? Eu sou a favor que se faça ali naquela zona do Restelo, porque o padrão dos descobrimentos, muito embora muitas pessoas achem que aquilo já tem 300 anos, mas não, tem 80, foi feito para a exposição do mundo português, em que enalteceu o mundo português no discurso do regime da época, de sermos os maiores, termos uma história grande, de grandiosidade disso tudo. Se calhar sou a favor, naquela zona exatamente, de se fazer ou um museu, ou de se fazer um centro interpretativo, qualquer coisa que se fale do período negro, do colonialismo e da expansão africana e da expansão também sul-americana. Isso eu sou perfeitamente a favor. Reescrever a história, não. Agora, explicar o que é que se passou, o outro lado, isso sim, porque nós portugueses... Mas também de uma forma de contextualização do que está... Exatamente. Porque nós não podemos pensar que aquilo que se passou nos anos 20, 30, 40 e 50 se passaria hoje nestes anos. Portanto, a própria contextualização de tudo aquilo que está envolvido no processo de colonização também tem que ser relativizado, porque senão vamos medir tudo com os valores que hoje temos, então vai dar barraca, senão ainda temos que ir ali à época antes de Cristo para começar a dar porrada nos gregos e nos romanos. Não, mas a questão não é estarmos a olhar com os nossos valores. Atenção, uma coisa é estarmos a olhar com os nossos valores, outra coisa é ignorar uma realidade que existiu, que é diferente. Sim, exatamente. É diferente. Por exemplo, há pessoas que ainda hoje, nomeadamente até os retornados, que foi outra situação muito complicada, e ainda hoje há pessoas que não falam muito bem sobre essa situação. Os retornados que vieram com a mão à frente e outra atrás, e às vezes quando nós começamos a ouvir o discurso, não todos obviamente, mas alguns, que nós e falam na parte da grandiosidade, que eles tinham 3 amas para cada menino, e que não sei o quê, e nós percebemos que há ali um poderio e quase que até maus tratos, não estou a dizer que sejam todos, atenção, mas que existem maus tratos até para as pessoas, quase como se fossem escravos, mas isso não é passado, as pessoas, quem esteve cá em Portugal, quem nunca saiu daqui, muitas vezes não se consegue perceber isso porque não conhece a realidade, não conheceu a realidade.
E só houve o discurso de, epá, de antes ali em África aquilo era tudo muito bom, era tudo muito bom. E depois também há aquela questão, e porquê é que Salazar desenvolveu tantas colónias em detrimento de Portugal continental? Por exemplo, também temos que ver essa estratégia, porque nós, de facto, éramos um país subdesenvolvido. E se tu fosse da Luanda na década de 60 ou na década de 70, olha, havia a tua bebida preferida, Coca-Cola, e cá era proibida vender, por exemplo. Até isso prova que Angola era bem mais desenvolvida. E são as grandes questões que não estão debatidas em Portugal. Só para te acrescentar ao que tu disseste, duas frases muito interessantes que eu ouvi durante a minha juventude, por causa de conversas do género, era eles dormiam no chão, numa palhota, porque eles gostavam de dormir assim. Ou seja, como se eles não tinham cama e não tinham colchão, porque não gostavam, porque estavam habituados a dormir nas palhotas no chão, portanto eles dormiam no chão. Segundo ponto, foi uma vez um taxista, também diz à minha colega, estávamos a irmos para Lisboa, e que começou-se lá o debate, não é? Dos pretos, dos brancos, disto e daquilo, de igualdade, e ele diz assim, quando as pessoas não querem andar em dois pés e querem andar de 4, é porque eles têm que continuar a andar de 4, ou seja, não vamos investir na educação destas pessoas porque elas não vão nunca aprender. Isto é a visão de muitos portugueses então hoje, sobre os negros e sobre as comunidades. Eles eram os colonizados, pronto. É a tal questão de se ver tudo pelos padrões ocidentais quando uma cultura completamente diferente, mas também rica nos seus hábitos, que foi completamente amassada e submissa àquilo que a malta do Ocidente acha que aquilo é o desenvolvimento. Pronto, ou seja, aqui o Ocidente era a civilização, lá embaixo era a barbárie. Pronto. Ora bem, e se queres que eu te diga, muitos dos comentários que eu vejo sobre o Mamadou Ba, e eu já me meti com vocês sobre isso, mas às vezes pico, mas é um bocadinho por aí, é porque o senhor não fala português correto como um português, mas qualquer alemão que está em Portugal, ou qualquer inglês que está em Portugal que eu conheço, também não fala português de uma maneira perfeita. Não, esses simplesmente não falam português. Pronto, ora bem, ou muitos falam com nem é bem nem mal, não falam. E o senhor é negro, portanto, ele nem pode sequer ter grandes relações e grandes ideias, porque ele não foi provido de inteligência como nós. Epá, e isso é mentira-me completamente do sério, mas pronto. Temos que falar outra vez desse assunto, até porque... nós podemos pensar aqui horas a falar sobre isso. Mas eu tenho uma opinião muito... Eu acho que ele tem direito à opinião, não pode querer atiçar, pôr mais fogo para uma fogueira que ele próprio quer apagar e que se alimenta dela, porque se ela se apagar ele também desaparece. É a minha opinião. Porque eu acho que o radicalismo... Eu queria voltar à história do... Sim. Eu queria voltar à história do padrão de descobrimento. Sim, e perguntar também a ti se estavas de acordo ou não com a mandar daquilo abaixo. E é o seguinte, olha, isto é uma conversa, é um debate, que tem surgido nos últimos anos. E tem a ver com a queda das estátuas, deitar estátuas abaixo e o que é que isso simbolicamente a nível político pode representar. Ao contrário de muitas pessoas pensam, a questão da nação, Estados-nação, nacionalidade, é uma coisa muito recente. Foi uma coisa do século XIX, século XVIII, mais ou menos, começou com a Revolução Francesa, iniciou-se na Europa, não é? Portanto, a questão de teres uma nação, teres um hino, teres uma bandeira, porque foi a maneira mais, pensou-se, não é? E é verdade, de conseguir agregar uma série de povos a uma determinada bandeira em uma determinada nação. Nós estamos a falar da Europa que viveu centenas de anos em guerra uns com os outros, portanto, e nós queríamos tentar ter alguma paz. E depois também tem a ver com o colonialismo e etc. Portanto, teres uma bandeira, teres uma nação, teres um hino, é uma coisa muito recente na história da humanidade. Para além disso, temos a questão, Portugal é um país dentro da Europa com algumas características que o diferenciam, porque nós temos uma fronteira há bastantes anos e se calhar é muito mais simples de nós conseguirmos este tipo de pensamento, não é? De somos um país, uma nação, uma bandeira, não sei quanto. Pronto. Porque temos esta característica comum, mas faz-me confusão, enquanto portuguesa, nascida depois do 25 de Abril, e se calhar por isso também essa tal diferença, quando se diz que há coisas que representam a nação portuguesa e o povo português e que se tu disseres que nós fomos assassinos ou fomos colonialistas, estás a ofender alguém enquanto português.
Eu, sinceramente, eu sou portuguesa, sou mulher, se calhar, não sei, mas não sei se faz diferença ou não. Mas eu não me sinto ofendida se me disserem, olha, os portugueses que estiveram em África, que colonizaram, que estiveram no Brasil e que mataram uma série de indígenas e dizimaram uma série de culturas, eu não me sinto ofendida por isso. Eu não consigo entender assim. É porque é um facto Mas, histórico, bom, né? Quem inventou a escravatura fomos nós. Né? Quer dizer, portanto, não foi bem inventar a escravatura, mas um determinado tipo de escravatura fomos nós que inventámos. Para fins comerciais, que a escravatura sempre existiu e Sempre também houve há tinha muitos, uma função exatamente. social de poderio relativamente às guerras. sim, Mas é fins comum. comerciais, sim, fomos nós. E depois a questão dos símbolos e de queda das estátuas também é uma coisa relativamente recente e tem a ver com alguns fenómenos que têm acontecido até nos Estados Unidos da América, que não tem tanta história como nós e não tem monumentos assim há tantos anos, que é uma questão de estão a ser erigidas estátuas a heróis, e muitos deles heróis de uma guerra da Sucessão, e isso é recente, portanto, não é uma coisa que tenha, o padrão de descobrimento é um bocadinho mais antigo, não é tão recente, mas esta questão estou-se a colocar relativamente, lá está, à importância que se dá a certos símbolos e o que é que eles querem representar na tua história. Eu se coloco, imaginemos agora alguém que decide fazer uma estátua de Dom Miguel, por exemplo, porque pelo que eu sei, eu acho que não há estátuas de Dom Miguel em Portugal, ou se as houve, se calhar já foram retiradas. Certo? Eu penso que sim. Conforme também se formos fazer, então não tenho memória que tenha havido muitas lembranças de outro tipo de situações que tenham tido os reis espanhóis, por exemplo, nós tivemos. Estava-me a lembrar do Pedro Filipino. Portanto, não há estátuas de Dom Filipe. Mas também, se calhar também nunca houveram. Não há porque nunca se calhar nunca havia na ninguém... altura. Se calhar havia na altura. Mas isso faz parte da reformulação, não é? Nós depois tornamos independentes, voltamos outra vez a ser portugueses, não é? E toca de tirar tudo o que representava a Espanha em Portugal. Eu acho que faz sentido, não é? Portanto, não me... Agora, a questão do padrão de descobrimento, eu também não... Eu ouço esses discursos e eu não quero acreditar que eles sejam literais. Lá está, eu acho que há uma certa dose de alguma metáfora. Relativamente ao padrão dos descobrimentos, o Ascenso Simões disse claramente que isso ele não retirava, que aquilo deveria vir abaixo. Pois, mas eu não... Pronto. Do 25 de Abril não, aquilo do sangue ele disse que, pronto, que era uma questão, era uma metáfora, era uma analogia, e portanto não era bem isso. Que o que ele estava a dizer é que achava que a Revolução tinha sido uma festa e que não deveria ter sido uma festa, deveria ter havido mais consequências. Pronto, e sobre isso também já dei a minha opinião, que é sim, que, portanto, acho que há, como eu comentei com vocês, mas posso dizer aqui no programa também, eu tenho uma colega minha que foi se candidatar a um doutoramento em Antropologia em Londres e que o professor dela, em inglês, que se referiu a esse facto, gente, olha, gostava mesmo de vos estudar enquanto povo, porque eu acho vocês um povo muito interessante, no sentido de... Mas agora fazendo aqui uma analogia de uma situação que aconteceu também na África do Sul. O Nelson Mandela, quando é presidente da África do Sul e podia-se ter vingado aquela malta toda, não se vingou. Mas olha que houve a questão dos tribunais, houve muita... dos perdões, por pessoas frente a frente, e fez com que se eles se perdoassem. Mas em Portugal também houve pessoas que foram presas sem mandatos. Olha, eu era muito pequenina na altura, na altura do PREC, etc. Então não houve aí até as críticas que haviam, que as pessoas iam presas e muitos empresários tiveram que fugir, uns para o Brasil, outros para não sei o quanto. Também não foi assim tão pacífico. Sim, fugiram, não ficaram cá. Não é? E não tive esta oportunidade, se calhar, de dizer certas coisas a essas pessoas. E teres o feedback, portanto, haver ali um diálogo que pudesse depois, então, reconstruir um país. Eu, sinceramente, eu não sei como é que me ofende mais, se lá está alguém dizer que temos de deitar o padrão de descobrimento de abaixo, ou aparecer hoje, por exemplo, um tweet do Nuno Melo com o mapa que ele diz ser de Portugal, atenção, e vir com as glórias da nação portuguesa colonial. Porque para mim, então, há qualquer coisa que ainda não se processou na cabeça do Nuno Melo. E isso aqui a mim me faz confusão. Que Portugal somos nós.
E eu acho que isto é que falta discutir. Que Portugal é que somos nós? Somos Portugal de Lisboa a Timor-Leste? Ainda? Opa, mas lá está, falo eu que não fui educada nesse tempo. A minha mãe aprendeu os rios todos de Angola, como vocês sabem, tinha que saber aquilo tudo. Eu não aprendi isso, portanto, eu compreendo que tu, se nasceste num país onde te ensinavam que Portugal era uma nação de Portugal a Timor-Leste e que aquilo tudo era teu, e que aprendias quais eram os povos que existiam em Angola, em Moçambique. E que agora hoje não é porque alguém maldoso meter. Se calhar ainda continuas com esse sentido de propriedade, ainda continuas com essa noção de nação. E com aquele sentimento que alguém nos foi roubar, não é? Possivelmente, e que não tinham direito a reclamar esses territórios. Exatamente. Muito bem, meninas, olha, 40 e tal minutos, quase 50 minutos de programa, 40 e já muitos minutos. Epá, nós cometemos uma grande gafe porque logo no início devíamos ter feito este reparo, dar um grande beijinho à nossa Marlene, que hoje era para estar aqui connosco e por motivos de saúde não pôde estar. Ela esteve praticamente a bater a bota. Mentira, também não foi assim tão mal. Mas não está bem, ela não está bem. Um beijinho de grande, Marlene. Um grande beijinho para ela, as melhoras para ela. Ela vai para a terça, provavelmente na terça-feira já deverá estar boa, em forma, portanto há de regressar. E também a novidade, que entre nós agora temos que falar, porque isto vai haver aqui uma revoluçãozinha, porque provavelmente a Ana tem esse gosto de ter feito diretos na rádio e de em tempo real termos levado com aqueles comentários ali que muitas vezes obrigávamos a esticar o programa e a repensar tudo. A Maria ainda não teve esse prazer, mas enfim, agora com estas possibilidades de podermos fazer diretos, vamos ter de refazer aqui um bocadinho, pensar entre nós e tentar fazer pelo menos um programa, já que fazemos um especial para a rádio, fazer também um especial aqui em direto para que os nossos ouvintes, que cada vez são mais, possam também intervir e pronto, e dar os seus feedbacks e desafiar-nos, como aconteceu na Rádio Cruzeiro, por exemplo, o meu primo João encontrou um amigo que já não via há não sei quantos anos nas corridas. Portanto, isso tem até essas coisas engraçadas. Olha, para acabar, vou-vos dar um minuto para vocês discutirem e falarem daquilo que entenderem, neste ou outros assuntos, e vou começar pela Maria. Vamos inverter, vou começar pela Maria e vou acabar na Ana. Maria. Pronto, olha, mais uma vez foi um prazer estar aqui convosco. Estes são dois temas que de facto me tocam particularmente. Acho que se notou pela forma apaixonada e entusiasmo, que eu falei. Eu tive que fazer aqui, porque vocês, como tinham as duas o mesmo pensamento, eu tive que fazer aqui o papel do diabo, como algumas das coisas não era, mas pronto, tive que fazer assim um bocadinho o papel do diabo, porque há coisas que eu também não é bem aquilo que eu penso, mas pronto. Tinha que haver aqui um bocadinho de contraditório. Mas assim é que é bom haver várias pluralidades de pensamento, porque senão isto era tudo uma seca. E olha, e temos que ir vivendo o dia de cada vez e ter uma próxima oportunidade. Muito bem. Ana Lúcia. Olha, a nossa radical de esquerda. Eu estou com a Maria também. Isto são dois assuntos que me apaixonam imenso e eu tentei, de certa forma, abreviar muitas das coisas que tinha pensado dizer hoje. Espero ter sido concisa, ter dito o que tinha a pensar e não ter enverdado por atalhos, digamos. Não. Olha, vou dizer uma coisa, agora vou ser muito sincero. Sabes que eu não te conhecia muito bem, apesar da gente termos feito o faca afiada, mas o faca afiada que a gente fazia era, tu ias lá uma vez por mês, penso que era... portanto, nunca tínhamos um conhecimento assim muito próximo. E das vezes que a gente tem agora a falar de Jack com mais frequência, e todas as semanas tens uma ou duas participações, e o facto de eu também, isto também agora, também reconheço isso, o facto de estar a tirar uma licenciatura que me obriga a fazer a tal relativização das coisas, muda muito o pensamento. E eu hoje não sou a mesma pessoa, por falar contigo, por falar com a Maria, por perceber que, sobretudo em termos antropológicos, há muita coisa que tem que ser vista, não sob o meu ponto de vista, mas o ponto de vista de quem lá estava e de quem lá viveu, muda muito o nosso paradigma e a nossa maneira de ver as coisas. Por isso é que eu digo, olha, continuem eu acho que as pessoas nunca deviam deixar de estudar. E a Maria agora quer também voltar a estudar e acho muito bem. Porque abre-nos claramente horizontes e claramente que a cultura, a informação, o ensino é a melhor ferramenta para, por exemplo, combater esta coisa das fake news, que muitas vezes a gente agora eu já começo a perceber muita coisa que é completamente falsa e que se percebe logo rapidamente que é falsa. Olha, e é urgente, muito obrigado por essa bandeira, urgente implementar uma boa disciplina de cidadania. Os miúdos têm que discutir.
voltar a trazer o ensino da filosofia, da história das ideias, para as pessoas perceberem de onde é que isto nasce, como é que nascem estas ideias, porque é que elas foram tão debatidas, porque é que elas foram refeitas, porque é que nós estamos agora... Porque eu às vezes sinto, eu caio no Facebook e parece que ainda estou na Idade Média. E isto para mim, ou seja, eu não me apetece estar a debater outra vez Aristóteles e Platão e apetece-me sair da caverna e dizer, amigos, acordem. E de facto nós somos uma riqueza tão grande, e pronto, tenho pena de... E às vezes chateia porque somos realmente uma riqueza grande, mas isto é tão grande que cabem cá todos. Pois. A questão é essa, cabem cá todos. Muito bem, grande programa. Meninas, até à próxima, obrigada por tudo. E voltamos a ver no sábado para o programa da rádio, da RLX Rádio Lisboa. Domingo vamos ter um especial direto com o Coja que é a mãe deste programa, porque eu sou o pai, ele é a mãe. Não sei se perceberam agora aqui E então vamos fazer um direto para experimentar ver se isto corre bem e para dar a possibilidade dos amigos do Coja de desfazerem e humilharem. Portanto, já sei que ele vai ser assim. Vai dar até claro. Malta, obrigada, grande programa. Mais uma vez, os meus sinceros agradecimentos e ainda bem que vocês existem, porque sem vocês isto não tinha piada nenhuma. Obrigada. Com a faca bem afiada. Com a faca bem afiada.